Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa semana, pessoal, vocês vão fazer uma atividade especial, tá? Que vai ser uma lista de exercícios. Tem 3 exercícios e é para entregar no dia 20/10, que é a semana que vem, a quarta-feira da semana que vem. Então vocês vão ter aí uma semana para fazer essa lista, tá bom? Vocês podem fazer a lista em dupla. E essa lista vale um bônus de até 1 ponto na média final, tá bom? Então, ou seja, é um bônus, tá? Então, vocês não são obrigados a fazer a lista. Mas essa semana eu não vou gravar vídeo de aula, tá bom? Então, eu estou considerando que a carga horária que vocês iam gastar assistindo a aula, vocês vão gastar fazendo essa lista, tá bom? Porque eu quero que vocês treinem modelagem, tá bom? Então, essa aqui é uma lista para treinar modelagem. Beleza? Então tá bom, deixa eu dizer aqui o que vocês têm que fazer. Ó. Escreva um modelo de programação linear inteira para resolver cada um dos problemas abaixo. 1. Em uma grande empresa, há um conjunto de gerentes U e um conjunto de projetos P a serem iniciados no próximo período. Após uma análise minuciosa, chegou-se à conclusão de que cada gerente U tem uma pontuação PUV que indica o quanto ele é adequado para gerenciar o projeto V. Se a pontuação PUV for inferior a 5, então o gerente U é considerado inadequado para gerenciar o projeto V, ou seja, ele não pode gerenciar este projeto. Tá bom? Cada gerente irá gerenciar no máximo um projeto e cada projeto terá no máximo um gerente. Você deve decidir quais projetos serão gerenciados por quais gerentes, de forma a maximizar a pontuação total. Ou seja, se um gerente U for escolhido para gerenciar um projeto V, então a pontuação PUV deve ser somada na função objetivo. Beleza? Então esse é o exercício 1. Mamão com açúcar aí, hein? 2. O 2 ele é uma continuação do 1, tá bom? A suma agora é uma continuação assim, mais ou menos, né? É uma continuação modificada, né? Assuma agora que sempre haverá um número suficiente de gerentes para que todos os projetos tenham um gerente, tá? Isso não era dito aqui no primeiro enunciado, né? Ao invés de maximizar a pontuação total, maximize a pontuação mínima dentre todos os pares gerente-projeto escolhidos. Não deixe nenhum projeto sem gerente, tá bom? Então, aqui assim, você sabe que tem gerente suficiente e o teu modelo aqui deve garantir que nenhum projeto vai ficar sem gerente, tá bom? E aí ele vai maximizar... Ai, desculpa que deu vontade de espirrar. Ao invés de maximizar então a pontuação total, vocês vão maximizar a pontuação mínima dentre todos os pares gerente-projeto escolhidos. Beleza? Um exemplo aqui, ó. Considere as soluções S1 e S2 em que os pares escolhidos têm as seguintes pontuações: 9985 e 7666, respectivamente. Tá, então a solução S1, ela escolheu aqui um certo gerente para um certo projeto que deu pontuação 9. Depois um outro par aqui que deu 9, um outro que deu 8 e outro que deu 5. Essa é a solução S1. A solução S2, um par aqui de um gerente para um projeto lá que deu pontuação 7, outro 6, outro 6, outro 6. Apesar do fato de que S1, se fosse olhar para a soma das pontuações aqui, ó, essa solução S1 ela tem uma soma maior do que a S2, mas agora, nesse exercício, a S2 é melhor do que a S1. Tá? Por quê? Porque qual é o valor na função objetivo de S1? É 5, tá? Que é o mínimo dentre essas pontuações aqui. E qual é o valor na função objetivo de S2? É 6, que é o mínimo dentre essas pontuações aqui. Portanto, a solução 2 é melhor do que a solução 1, que ela tem valor 6 na função objetivo e a 1 tem 5. Beleza? Então, o modelo de vocês agora vai maximizar isso, tá bom? Vai ter que ver qual é a pontuação mínima da solução e
e maximizar esse valor mínimo aí, tá bom? E lembrando que todos os projetos têm que ter gerente, porque senão fica fácil, você pega lá a maior pontuação de todas, aí você escolhe só aquele par, gerente projeto, e aí a solução vai ter um par só e a pontuação vai ser a pontuação mínima lá. Então não pode fazer isso, você tem que colocar um gerente para cada projeto e aí sim você olha qual foi a pontuação mínima e esse é o valor que você quer maximizar, beleza? Beleza, esse aqui já é um pouquinho mais difícil que o 1, né? Mas também é tranquilo, tá bom? Desculpa aqui que o meu nariz agora está escorrendo. Exercício 3. O 3 ele também é uma continuação do 1, tá bom? É uma modificação aqui do 1 também. Como os projetos são interdependentes, haverá necessidade de boa interação entre os gerentes de projetos distintos. Seja W o 1 ou 2 a pontuação associada à capacidade de interação entre os gerentes U1 e U2, que foi determinada de acordo com o histórico de experiências em projetos anteriores. Seja Q V1 V2 a intensidade esperada em que os gerentes de dois projetos V1 e V2, dos projetos V1 e V2 terão que interagir. Se a pontuação aqui de interação dos gerentes U1 e U2 for menor do que a intensidade esperada aqui de interação entre os projetos V1 e V2, e essa intensidade aqui é pelo menos 5, tá? Então, assim, são dois projetos que têm aí uma intensidade aí de interação, né? Pelo menos 5, e esses dois gerentes aqui, eles não têm uma boa interação aqui, não é inferior ao que a intensidade que o projeto exige, que os projetos, né, exigem em termos de interação, então eles não podem ser alocados para esses dois projetos, tá? Então, ou o 1 não vai para o V1, tá? Então, ou o gerente U1 não deve gerenciar o projeto V1, ou então o gerente V2 não deve gerenciar o projeto V2, tá bom? Certo? Então você quer proibir aqui dois caras que não se dão muito bem lá, não interagem muito bem, de estarem em dois projetos que tem muita interação, beleza? E aí você só considera isso quando o projeto, os dois projetos tiver uma interação mínima aí, tá? De maior ou igual a 5. Garanta que cada projeto tenha um gerente de forma a maximizar a pontuação total, considerando também a pontuação no item 1. Então, assim, você vai considerar agora tanto essa pontuação W do item 3, como a pontuação P do item 1, tá bom? Só considere na função objetivo os pares de projetos com intensidade esperada de interação maior ou igual a 5. Tá? Então, quando você for olhar para essa função W aqui, ó, você só pega os projetos, aí o par, o W, não, desculpa. É porque assim, né, você vai, não ficou tão claro aqui, né? É porque assim, ó, se o projeto V1 e o V2, eles têm intensidade maior ou igual a 5, aí você vai considerar esse par de projetos na função objetivo. E aí o que você vai somar na função objetivo? Você vai somar o par de gerentes que você alocou para esse par de projetos, tá bom? Então se você alocou o gerente U1 e U2 para esse projeto V1 e para esse projeto V2, então você vai somar o W de U1 e U2 lá na função objetivo, certo? Então beleza, a tua função objetiva é somar tanto a adequação dos gerentes aos projetos, como também o potencial deles de interação aqui nos pares que a gente quer considerar, nos pares de projeto que a gente quer considerar, beleza? Aí, além disso, eu quero que vocês coloquem um peso aí nessas funções, tá bom? Então, a função P e a função W, a gente vai multiplicar por constantes A e B, tá bom? Essas constantes, ó, são números que estão entre 0 e 1. Tá bom? Não necessariamente inteiros, tá? Elas estão dentro do intervalo 0, 1.
respectivamente, tal que A mais B tem que ser igual a 1. Tá? Então, o que é esse peso aqui? Tá? Então, vamos supor, eu quero considerar como peso só a adequação aqui dos projetos aos gerentes, dos gerentes aos projetos. Então, eu vou colocar peso 1 no A e peso 0 no B. Certo? E A mais B está dando 1. Certo? Então, beleza. Agora, eu quero pesar só a interação aqui. Então, eu vou colocar 1 no B e 0 no A. Eu quero pesar os dois de forma equivalente. Então, eu vou colocar meio no A, meio no B. Eu quero pesar 80% o P aqui, a adequação dos gerentes aos projetos, e só 20% as interações. Então eu vou colocar 0,8 no A e 0,2 no B. Beleza? Então o teu modelo tem que me dar essa flexibilidade aqui. Então ele tem que multiplicar, quando você for somar lá o W na função objetivo, você vai multiplicar ele por A. Por B. Né? E quando você for somar o P na função objetivo, você vai multiplicar ele por A. Certo, pessoal? Tranquilo, é só uma constantezinha para multiplicar mais aí na função objetivo. Só para ter essa noção de que muitas vezes, num modelo lá de otimização, vocês querem... às vezes a gente tem duas ou mais coisas lá na função objetivo que a gente quer considerar. E aí a gente às vezes quer ter um peso para cada uma dessas coisas, tá bom? Então, beleza. É isso, pessoal. Então, assim... É para fazer em dupla, tá, pessoal? Não é para fazer geral, todo mundo trocando informação. Se tiver caso aí de listas aí muito similares e que dê assim claramente para ver que é plágio, aí eu vou descontar a nota dos envolvidos aí, tá bom? Então não vamos cometer plágio, tá bom? Então faça em dupla, tira dúvida comigo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Boa semana aí para todos.